Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu converso com o Dr. Luciano Cartafina, médico urologista e andrologista. Dr. Luciano Cartafina tem uma importante contribuição na promoção da saúde, é conselheiro do Conselho de Administração da Unimed Uberaba e cooperado. Dr. Luciano, muito obrigada por essa oportunidade para promovermos a saúde e falarmos sobre esse importante momento em que as pessoas podem contribuir. Começo perguntando para o senhor sobre a questão da prevenção. De fato, é possível mesmo prevenir o câncer de próstata? Oi, Fabiana. Muito obrigado por essa oportunidade que a Unimed me dá para poder falar para os nossos colegas cooperados e para toda a população em geral, já que esse programa também vai para o YouTube. Nós estamos num mês importante, importantíssimo para o homem, onde nós estudamos a saúde da próstata do homem. O telespectador o nosso colega já sabe, alguns já estão na especialidade há muito tempo. Para aqueles que não estão na especialidade, vocês precisam de saber que 1 de cada 6 homens acima de 40 anos de idade, 1 tem câncer de próstata. Isso equivale a dizer que 18% dos homens terão câncer de próstata. E é uma doença, Fabiana, que aos 100 anos, se nós vivermos 100 anos, com certeza, todo homem com 100 anos de idade terá câncer de próstata. Quem vai ter com 40, com 39, com 45, com 50, por isso que vem esse mês que foi estudado para nós homens, assim como nós tivemos o Outubro Rosa, só para a gente ver a próstata. Que o Dia do Homem mesmo é 15 de julho. Foi decretado esse Dia do Homem, onde a gente vê a saúde do homem em geral. Cardiovascular, aqueles jovens que morrem de acidente de trânsito. Então, existe o Dia do Homem, 15 de julho. Assim como existe o Dia da Mulher, o Dia da Vovó, o Dia do Vovô, mas o Dia da Próstata não é o dia. É tão importante que é um mês de novembro. Doutor Luciano Cartafina, eu quero que o senhor me fale sobre a questão da etnia. Ela interfere na questão que é, dentro dos estudos hoje, percebida no índice de acometimento da população? Sim, é uma ótima pergunta. Isso é porque a população negra, os afrodescendentes têm que ter mais cuidado, porque eles têm 60% a mais de câncer de próstata. Então, é um dado importante que o pessoal da etnia negra tem que saber que ele tem mais chance de ter câncer de próstata do que o indivíduo da raça branca. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é importantíssimo, Fabiana, porque existem 2 exames fundamentais para o diagnóstico do câncer de próstata. Não tenha dúvida, telespectador, meu colega, amigos que estão me ouvindo, que o dedo, o toque retal, é a coisa mais importante que existe no exame de próstata. Tão importante ou mais importante que o PSA. Para você ter ideia, a gente pode ter câncer de próstata com PSA zerado. Nós já tivemos pacientes com 0,8 de PSA, quando o normal é até 2,50, e esse paciente nos procurou porque o colega que o examinava não tocava, que o PSA estava baixo demais. E ele via as entrevistas, essa importância de uma entrevista, como nós estamos fazendo agora, nesse momento, e ele viu que há necessidade do toque, que tem câncer tão grave, mas tão grave, que ele não produz PSA. Porque normalmente a nossa próstata, quando tem câncer, ela produz 10 vezes mais PSA do que uma próstata que não tem câncer. Mas tem câncer de próstata que é tão grave, a célula cancerosa é tão diferente da célula normal, que não produz PSA. Então você vai lá, faz um PSA de 0,8, não vou tocar. Não, é esse paciente que precisa do toque. Porque nesse eu vou tocar um nódulo, que se você fechar a mão, essa parte macia da mão aqui, é como se fosse um tumor prostático que não é câncer. É o que todos nós homens vamos ter, a hiperplasia benigna da próstata a partir dos 30 anos de idade. Ela vai crescer. E se por acaso ela transformar em câncer, ela vai virar essa parte dura do osso aqui. Então, quando eu toco a próstata do indivíduo com câncer de próstata, eu vou sentir um nódulo. Então, o diagnóstico do câncer de próstata, você faz com PSA em primeiro lugar e depois o toque. Lembrar que você não deve tocar logo após, não deve fazer o exame de sangue logo após o toque. Deve-se esperar pelo menos 72 horas entre o toque e a colheita do sangue, porque o toque pode alterar. Assim como o tumor benigno da próstata, que é a hiperplasia benigna, ela também aumenta o PSA. Andar de bicicleta, para você ter ideia, Fabiano, aumenta, não dá câncer não, mas aumenta o PSA. Qualquer infecção que você tiver, uma uretrite, uma cistite, uma prostatite, uma infecção intestinal, ela pode aumentar, infeccionar a próstata a seguir e, com isso, aumentar o PSA. Então, a gente já teve paciente com 40 de PSA, para você ter ideia, que, na realidade, não tinha câncer. Tratou a infecção urinária e esse PSA reduziu a menos de 1. Então, toque e PSA
são os dois principais exames no começo para o diagnóstico do câncer de próstata. Doutor Luciano Cartafina, sabe-se que a gente tem uma cultura machista, temos aí uma busca, né, por entendimentos e por sermos mais acessíveis a uma mudança que deve acontecer, principalmente quando o assunto é saúde. E já foi muito dito do combate ao preconceito. Ainda assim, há dois aspectos muito sérios. As piadinhas, que contribuem para disseminar e aumentar os estigmas, e a dificuldade, muitas vezes, de falar sobre esse assunto, de conversar sobre isso de maneira autêntica, original. Isso tem que ser repensado, e eu gostaria muito que o senhor tocasse agora de uma forma também muito determinante nesse ponto. Assim como a gente está falando do toque na próstata, o toque no preconceito também é necessário para que isso, de uma vez por todas, impeça tantas pessoas estejam indo a óbito por terem, né, vivenciado culturas desnecessárias que levam aí a pessoa a evitar ir ao médico e deixar de ter uma oportunidade de vida. Então, Fabiana, ótima pergunta. São 3 causas hoje que o homem fica meio receoso de procurar o urologista. O primeiro é o medo da dor do toque. E, para você ter ideia, na segunda vez que o paciente vai ao urologista, ele já não tem esse medo. Porque, na realidade, não dói. Eu sou tocado, eu tenho 68 anos de idade, tenho casos na família, então eu já estou indo até mais do que uma vez por ano no meu urologista. Então, o medo do toque desaparece, porque realmente não tem dor e o toque não passa de 3 segundos. No máximo é o que dura, de 3 a 5 segundos, sendo exagerado. Então, esse é um medo que desapareceu praticamente, principalmente depois que o paciente faz a primeira vez. Mas eu acho que o mais importante que o paciente não vai é porque o homem é muito, como a gente sempre conversa, muito machista, muito ele é o provedor da casa, ele se acha o provedor, pelo menos, ele é uma pessoa forte, opulenta. Então, esse homem tem um medo, no fundo, de eu falar para ele que ele está com câncer, de eu falar porque ele está com câncer de próstata. Está entendendo? Então, isso aí vai dar um sentimento de derrota nesse homem, que ele cai no chão. Então, essa é uma das coisas importantes. Aquele outro conceito daquele homem machista, que ninguém me põe a mão, que ninguém faz isso comigo, por incrível que pareça, existe ainda. Mas esse ano, nós estamos em novembro, eu tive um paciente, que não deixou tocar. Como ele não deixou tocar, eu devolvi a consulta para ele, consulta da Unimed, pedi para a Berenice, para a secretária, tirar a consulta, que eu falei para ele, você nunca vai falar para alguém que você teve no Luciano Cartafina ou em qualquer urologista e não foi tocado. Então, você vai para casa, vai criar juízo, que um dia você tem que voltar. E eu queria falar com a sua esposa. Falei para ele. À tarde, a esposa me liga. E eu expliquei para ela. No outro dia, está ele e a esposa. Então, gente, a coisa importante é a esposa, que a mulher é provedora. A mulher também é a grande provedora da casa. O homem também, os dois são juntos, junto com a família. E a mulher não quer perder aquela coisa que ela mais gosta. Está entendendo? Na formação da sua família, que é o seu marido, que ela gosta, que ela ama, que é o pai de seus filhos. Porque o homem tem um grande medo de eu diagnosticar e atrás de um diagnóstico vem a cirurgia, com as complicações inerentes à cirurgia. Então, voltando à sua pergunta inicial, o preconceito hoje diminuiu muito, mas graças a isso que nós estamos fazendo aqui agora. Isso aqui é uma coisa que tinha que ter mensal, sabe? Informação, papelzinho, manda para os cooperados, manda para os nossos usuários, manda para a população em geral. A população tem que saber que o que a gente morre é dessa doença, uma doença grave, que traz muito sofrimento para o indivíduo e para a família. Então, o preconceito melhorou, tanto no consultório particular, como no hospital escola, onde a gente tem uma grande atividade junto aos alunos e junto à população carente de Uberaba. Doutor Luciano Cartafina, como o senhor reforçou o papel da mulher, o papel dos amigos, o papel dos companheiros, o papel das pessoas próximas, sempre reforçando essa ideia de prevenção. E a gente sabe que existem levantamentos que mostram que o acometimento de doenças crônicas tem se agigantado pelo estilo de vida das pessoas. No caso do diagnóstico ou dos índices estudados, pessoas com doenças crônicas ou com obesidade ou que têm aí uma vida sedentária, como essas pessoas precisam ter de informação, como elas precisam pensar a respeito do câncer de próstata? Existe que eu vou te falar uma coisa até que assusta a gente. Por exemplo, o indivíduo obeso e o indivíduo fumante, se você for ler sobre câncer de próstata, falam que eles têm menos.
Mas eu acho que uma vez a gente ouviu uma palestra do professor Miguel Sluge, que é o nosso guia espiritual prostático, eu posso assim dizer, que é a maior autoridade em urologia do Brasil e umas do mundo, e ele falou uma coisa deveras interessantíssima, sabe? Que é uma coisa que mexe fundo com a gente. Parece que o indivíduo obeso, olha aqui que eu vou falar, e o indivíduo fumante, que são pacientes que têm grande facilidade de desenvolver a síndrome metabólica, que é o doente que vai evoluir para hipertensão arterial, para infarto do miocárdio, doença cardiovascular e diabetes. Esses pacientes que estão fora do padrão. E o fumante é aquele que vai fatalmente desenvolver com muita facilidade, 80 vezes mais frequente, o câncer de pulmão, assim como o câncer do trato urinário. Então, o professor Miguel Sluge falou que não é que o cigarro e a obesidade protegem do câncer de próstata, é que o médico, às vezes, ele fica com medo de operar alguém obeso, as complicações são muito mais frequentes, muito mais graves, e, às vezes, o indivíduo morre, tanto fumante como obeso, antes do prazo que ele morreria do câncer de próstata. Entendeu? Então, não tem relação boa entre câncer de próstata e obesidade e fumo. Essa é uma relação mórbida, infelizmente. Doutor, sobre essa questão que se fala, né, das possibilidades, tem muito mito, muita verdade. Isso é assim. Aí o outro, não, mas isso eu ouvi falar que é de tal forma. Transfere a informação, muitas vezes, de geração para geração, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta. A gente tem muita informação circulando hoje nos meios por causa das questões digitais. O empoderamento midiático foi muito importante, mas traz também conteúdos, então chega aí por aplicativos. O que a gente pode destacar que, de fato, é verdade e que, de fato, é lenda, é mito em relação a isso, e que, muitas vezes, essas formas repetidas de dizer algo que é em verdade transforma isso em algo que todo mundo acredita e que impede a pessoa de ter uma atitude preventiva? Sim. Fabiana, mito, por exemplo, câncer de próstata é do idoso. Isso é um mito que é muito perigoso. Para você ter ideia, 40% dos indivíduos com câncer de próstata têm menos de 50 anos. Então, qual seria a idade ideal para começarmos a prevenção? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela acha e nos determina que a gente deve começar a examinar o indivíduo a partir dos 40 anos, naqueles indivíduos que têm na família câncer de próstata. E aqueles que não têm na família a partir dos 45 anos de idade. Eu já peguei paciente com 38 anos, com 39 anos, inclusive esse de 38 foi inoperável. Ele foi a óbito em pouco tempo, era um tumor agressivo. Quanto mais jovem, o tumor é mais agressivo. Então, na realidade, é mito que o câncer é só do indivíduo idoso. Assim como, para você ter ideia, tem certas substâncias que estão aí, que o nosso colega já deve ter ouvido falar, o pessoal que nos está ouvindo e vendo, né, ouviu falar sobre o licopeno, por exemplo. O licopeno é uma substância que dá o pigmento vermelho para o tomate, para o moranguinho, para a melancia. Então, teve um trabalho que ele realmente provaram, isso é uma coisa recente, que ele pode ajudar no combate ao câncer de próstata, pode melhorar a condição celular. Que, para você ter ideia, todos nós, como eu falei, aos 100 anos, nós vamos ter câncer de próstata. Mas todos nós temos agora, no momento, na nossa próstata, mesmo quem não tem um câncer, a gente tem o gene do câncer, tem os genes do câncer, que estão bloqueados. E à medida que você vai envelhecendo no indivíduo mais idoso, esse bloqueio da defesa desaparece, aí o câncer vem. Está entendendo? Então, voltando à alimentação, parece que o licopeno, que vem do tomate, principalmente do tomate cozido, você pode comer o tomate cru, não tem problema nenhum, mas o que libera o licopeno mesmo é aquele que você vai fazer aquele molhinho de tomate, que você vai jogar lá em cima do bife, com ovo estalado, que é bom demais da conta. Esse tomate faz bem, cozido, para ele liberar o licopeno. Selênio, por exemplo. Selênio é uma substância que tem na castanha do Pará, principalmente. Você deve comer 2 a 3 castanhas do Pará, ou aquela amêndoa, tá entendendo? Peixe tem o ômega 3, que protege também do câncer de próstata. Outra coisa, a vitamina E, que também é muito importante no câncer de próstata, ela previne o câncer de próstata, e também
uma coisa também importantíssima é o sol, está entendendo? É o exercício físico, tudo isso aí são coisas que te protegem do câncer de próstata e provavelmente de outros tipos de cânceres. Eu queria te falar que é uma coisa muito interessante. Todo dia, eu, você, todo mundo, todos que estão nos ouvindo e vendo, todo dia a gente tem um câncer de próstata. Oh, desculpa, a gente tem um tipo de câncer. Seja ele em qualquer órgão. Você imagina, são bilhões e bilhões de células que são trocadas por dia. Será que todas as células vão vir normaisinhas? Nenhuma vai vir com câncer? Que o câncer é uma célula diferente daquela célula normal do organismo. Só que a gente tem no nosso organismo uma coisa chamada sistema retículo endotelial, que é um sistema que vai lá e come, ele fagocita aquela célula cancerosa. Então, por isso que nós não morremos de câncer tão cedo. Já era para termos morrido, mas a gente tem lá uma defesa que vai nos proteger. Então, enquanto esse sistema retículo endotelial estiver firme, bonito, nós estamos com essa defesa. E para isso, o que nós temos que fazer? Alimentar bem, alimentar nos horários e a prática física. Comer muita verdura, comer muita carne branca, a própria carne vermelha também, ela não tem essas coisas desastrosas que muita gente fala, ela tem a sua utilidade, ela é importante. Por exemplo, se você comer muita carne, você protege o indivíduo do câncer de estômago, mas pode desenvolver o câncer de intestino. Tudo é um equilíbrio. Se você come muita verdura, você protege o câncer de intestino, mas pode dar o câncer de estômago. Então, é isso que você falou. Nós precisamos de um equilíbrio e saber viver. E rir muito também é uma coisa boa, viu? Por falar nisso, né, doutor Luciano Cartafina, isso é fundamental, é essa questão dos sentimentos, que também contribuem, porque a gente observa que alguns indivíduos conseguem ter respostas e outros não. É a maneira como lidam? O nosso humor, Fabiana, ele tem uma influência direta sobre esse sistema retículo endotelial, sobre as células que nos dão a defesa, que faz com que você deixe de ter uma doença. É muito importante. Então, o humor faz parte de tudo. Tanto é que uma coisa que nós estamos cansados de ver, se você for no Hospital Elangotti, que é um hospital de câncer, lá tem a turma, os médicos da alegria, que às vezes não precisa de ser médicos, são pessoas que se travestem de médico, mas de palhaço, para promover a alegria, o bem-estar daquelas pessoas que estão lá sofrendo, para produzir as tal das endorfinas, que são hormônios que nos tranquilizam, que nos dão calma e que nos ajudam a defender dessas agressões tumorais. Entendeu? Doutor Luciano Cartafena, o senhor falou sobre o crescimento benigno da próstata. Como que acontece isso? Que a pessoa pode, né, não achar que sempre ali esse crescimento é maligno. Qual que é a diferença? Sim. Todos nós temos que saber que a nossa próstata, ela começa a crescer do indivíduo. Próstata só tem no homem, é lógico, né? Estou falando porque às vezes tem alguma pessoa que não é médico me escutando, então só o homem que tem próstata. No lugar da próstata, a mulher tem um útero, tem um colo do útero, né? Que se refere um ao outro. Isso quer dizer que se eu tiver uma parente com câncer de colo de útero, eu tenho mais chance de ter câncer de próstata, que a origem embriológica está vindo lá, é a mesma. Tá? Então é muito importante essa questão. Então, a hiperplasia benigna da próstata é o crescimento normal da próstata, que já começa dentro do útero materno. Quando a gente está lá dentro do útero da nossa mãe, que sai o testículo e começa a produzir a testosterona, que é o hormônio masculino, a próstata já começa a crescer. E esse crescimento ele vai até os 20 anos de idade. Aí para. A partir dos 20 anos de idade, dos 30 anos de idade, ela volta a crescer. Mais nuns, menos nos outros. Mas isso quer dizer que 100% dos homens têm hiperplasia benigna da próstata. Aquela que não tem nada a ver com câncer. Não é quem tem benigna que vai virar câncer, não tem nada a ver. Câncer é uma coisa, hiperplasia benigna é outra. E essa hiperplasia, para você ter ideia, o nosso canal por onde passa a urina, que se chama uretra, ele atravessa dentro da próstata. E à medida que essa próstata vai crescendo, ela vai apertando a uretra. Aí o homem começa a ter sintomas de que ele nunca teve. Ter que sair de uma reunião, porque ele tem que fazer xixi de qualquer maneira. Acordar à noite, coisa que ele não tinha. Não acordava à noite para urinar, começa a acordar. Às vezes, na hora que ele vai urinar, principalmente pela manhã, ele põe lá a mão na parede, esperando, urina um pouquinho, para, volta outro pouquinho, para. Então, tudo isso aí são sintomas e sinais de que a sua próstata está crescendo. E, para isso, existe tratamento clínico. Tá entendendo? A maioria desses pacientes, para você ter ideia, só 30% desses pacientes que a próstata cresce, 30% só,
que precisam do médico para tratar isso aí. E desses 30%, para você ter ideia, tem 5% que não resolve com medicação com nada. Eu tenho que ir lá e tirar aquele miolo da próstata. É como se você tivesse um romã com aquela casca dura, que a gente chama de cápsula, e por dentro aquelas glândulazinhas lá, aquelas coisas que a gente come, né, no romã. Né? Então, a cirurgia nada mais é, aquele miolo seria o crescimento benigno dela. Você imagina um canal passando no meio daquele miolo, espreme, às vezes o indivíduo para de urinar, chega no pronto-socorro com a bexigoma, que a gente chama crescido, você olha, está aquele tumor aqui em cima da bexiga, abaixo do umbigo, nada mais é que a bexiga que não consegue esvaziar-se. Então, esses 5%, desses 30% dos homens que estão tratando clinicamente, esses 5% a gente tem que fazer uma cirurgia, que seja a ressecção endoscópica, tirar através da uretra, do aparelho, ou a laser, ou aberta, que a gente fala, a prostatectomia a céu aberto, que às vezes ela passa de 90 a 100 gramas, o ideal, hoje tem o laser, mas a cirurgia aberta ainda é uma velha conhecida nossa. Então, você desobstrui. Essa cirurgia não te leva a nada em termos de disfunção erétil, de impotência. A única coisa que vai acontecer com o indivíduo que tira o miolo da próstata é que a hora que ele urinar, a hora que ele tiver relação sexual, a hora que ele ejacular, não vai sair o ejaculado pela uretra, vai cair dentro da bexiga. Aí a hora que ele urina o esperma. Agora, em termos de potência, não altera em nada, só isso aí que altera. Agora, já a cirurgia do câncer de próstata, o grande medo é a impotência, é a disfunção erétil que a gente chama. Se o indivíduo tem menos de 50 anos, ele tem 20% de chance de ficar impotente na cirurgia do câncer de próstata. Agora estamos falando sobre câncer. Agora, se ele tiver acima de 50 anos, vai até 80% a chance dele sair da sala já impotente. Isso a gente conversa com o paciente. Só que é uma impotência que aí vem o andrologista. Aí o andrologista entra nessa área para voltar o indivíduo à sua sexualidade. Conta um pouquinho para nós o que é um andrologista. Então tá, o andrologista é aquela parte do médico, o urologista, que estuda a sexualidade do homem. Seja a sexualidade não só psicológica, aquele indivíduo que às vezes tem um caso e não consegue ter uma ereção, entra em pânico, a gente vê isso demais em consultório, né? Eu vejo muito isso. O ejaculador rápido, aquele indivíduo que às vezes, na hora que a parceira tira a roupa, ele ejacula, para você ter ideia, o negócio é grave pra caramba. Ou aquele com ejaculação retardada, o cara fica lá 1 hora, 2 horas, machuca a mulher tudo e não consegue ter prazer, ele não consegue ejacular. São todos problemas ligados, a ejaculação rápida e a ejaculação retardada, ligados à cabeça do indivíduo. Às vezes algum problema que ele teve quando jovem e foi molestado quando jovem, alguma outra coisa que o bloqueou nisso, aí eu preciso da ajuda, e muito, eu trabalho com uma psicóloga que faz essa parte da terapia sexual. Isso eu não faço a terapia, eu faço a minha terapia no consultório para abordar o paciente, para ele se abrir comigo e ele ter confiança, falar, vou te mandar na doutora tal, que ela é a Bernadette, que é a doutora Bernadette, que trabalha com a gente no Hospital Escola, e é muito competente nisso, tem um curso para isso, que vai abordar esse indivíduo, que eu fiz o diagnóstico de uma disfunção erétil, uma impotência de origem emocional. Agora, a origem emocional é mais ou menos 50% a 60%. O resto, Fabiano, é orgânico. E para você ter ideia, isso até pouco tempo atrás se diagnosticava como, isso é psicoleta, ele é impotente, porque era 98% dos casos, a gente falava, a gente não, porque eu nunca acreditei nisso. E eu mexo com disfunção erétil desde 1985, tem muitos anos. Tem lá seus 33 anos que eu mexo, sei lá se é isso mesmo, mas é por aí que eu mexo com isso. Então, é uma coisa sofrida. Quando eu comecei, para você ter ideia, a gente não tinha nenhuma medicação oral, nenhuma praticamente. Tinha ioimbina, que é uma substância feita de uma casca de árvore, tanto é que as árvores desapareceram na região, que os caras iam lá, raspavam a árvore, faziam um comprimidinho e engoliam aquilo. Isso é verdade que eu estou falando. Então, isso aí, eu acho que ajudava mais psicologicamente. Em 85 surgiu a papaverina, que é uma droga vasodilatadora que é usada pelo cirurgião vascular. E medicina eu acho bom demais que a gente descobre quase tudo ao acaso. O colega vascular que está me ouvindo, ele vai saber disso. Tinha um colega francês que estava, se não me engano, Bivat, o Dr. Bivat, estava fazendo uma revascularização aorto-bifemoral. E ele pediu para a enfermeira, falou, você pega a papaverina e injeta na artéria ilíaca externa.
para ele ver como é que estava a circulação depois que ele fez o implante, ou antes. Né? Eu com o colega lá na França, naquela época, usava durante a sua cirurgia. E depois que a enfermeira injetou, ele está lá operando e olhou o paciente em ereção. Era um homem, estava lá com o pênis em haste, com a haste rígida. Ele olhou aquilo, passou o tempo, depois a haste caiu, voltou ao normal. No outro dia ele tinha uma outra cirurgia, a mesma, a ortobifemoral, substituição ao síndrome de Lerich. Ele pegou e pediu para a enfermeira, falou, vai lá e injeta na artéria ilíaca externa. Ela foi lá e pimba, o cara pumba em ereção. Aí falou, não é possível. Aonde você injetou? Perguntou para o auxiliar dele da cirurgia. Ele falou, olha aqui, não era a artéria ilíaca externa que ela tinha injetado. Ela tinha injetado na artéria ilíaca interna, que é um outro raminho de onde sai a artéria que vai para o pênis. Entendeu como é que é? Então, na realidade, ela estava injetando como se fosse no próprio pênis. Aí, e o que ele fez? Ele não era nada bobo. Ele foi lá e injetou dentro do corpo cavernoso do pênis a papaverina e teve uma ereção. Então, o primeiro tratamento para disfunção erétil foi a ioimbina pela boca e a papaverina injetável. Quando, em 1988, surgiu, então, a prostaglandina E1, que é uma substância que o pulmão nosso produz. Eles conseguiram sintetizá-la, porque a papaverina, a ereção era muito prolongada, é o tal do priapismo que a gente chama, que é uma ereção, quando o indivíduo entra em ereção, uma coisa boa a gente falar isso também, e essa ereção mesmo sem desejo. Tá entendendo? Às vezes acontece com os jovens que estão brincando com esses Viagra da vida aí, Cialis da vida, injetando também para fazer uma farra, tá entendendo? Passou de 3 horas com o pênis em ereção, o indivíduo pode, aquele tecido que é elástico, ele vai virar uma pedra. Entendeu? Aí ele nunca mais vai ter ereção. Aí eu tenho, às vezes, até que colocar uma prótese. Então nós estamos falando tudo isso, porque vem uma história que vem. Aí quando eu sempre pensava comigo, falei, gente, será que algum dia vai surgir algum remédio que o indivíduo vai tomar e vai ter ereção? Eu não acreditava nisso, que no meu século, né, eu fosse ver uma coisa dessa. Quando, em 1998, eu fui nesse congresso, foi um congresso em San Diego, na Califórnia, lá que foi lançado o Viagra pela Pfizer. Não estou fazendo propaganda, não estou nada, porque realmente é uma medicação sensacional, junto com o Cialis. Tem até um brasileiro, o Eleva, né, que é ótima medicação também, tudo para usar em ereção. E lá foi lançada, então, aquela pílula que é azul, mas eu achava que tinha que ser dourada, de tão maravilhosa que ela é, não é mesmo? Que veio trazer muito indivíduo que estava fora da relação sexual para dentro da relação sexual. Veio pegar casais que tinham parado de fazer sexo e voltaram a fazer sexo. Assim como, em certos casos, prejudicou também, que aquela mulher que não queria mais sexo, já estava com mais de 70 anos, já tinha feito o que tinha que fazer, e o indivíduo lá, o parceiro ia lá, tomava e queria voltar a fazer sexo de novo. Então, uma pílula milagrosa. Né? E nós estamos falando tudo isso por causa da cirurgia do câncer de próstata. E também porque é importante falar de sexualidade de maneira posicionada, ética, de uma maneira natural, porque a gente tem conversado tanto sobre a longevidade, sobre os indivíduos, né, cada vez mais produtivos, vendo aí os dados que mostram que é uma tendência. Então, é um assunto também que deve ser conversado, principalmente porque, como o senhor está explicando, para o câncer de próstata, muitos indivíduos temem essas questões, e hoje há uma série de soluções, uma série de formas de restaurar a saúde da pessoa em todos os aspectos. Mais uma vez, a sua intervenção foi ótima, está sendo ótima. Por quê? Porque é o que você falou. Eu tenho pacientes, por exemplo, de 80 anos de idade, 78 anos de idade, que foi submetido à cirurgia do câncer de próstata, porque às vezes você olha... Hoje, Fabiana, a gente assusta no consultório. Você vê indivíduo chegar... Eu tenho paciente de 103 anos, 92, 93, 90, sem bengala, sem ninguém perto, que vai guiando, está entendendo? E tem uns que é casado com jovem, com uma jovem de 40 anos, 42, 28. Eu já tive um outro que foi casado até com uma miss, uma cidade aqui perto, um indivíduo tinha 83 anos. E o que eu fiz com ele? Fiz o quê? O que ele precisava. Ele tinha o desejo, tinha vontade, tinha tudo, mas não tinha ereção. Aí eu tenho 2 ou 3 soluções. Ou funciona o comprimidinho, seja Viagra, Cialis, Eleva, o que for, Levitra, que se o cardiologista deixar ele tomar, porque o ato sexual é um exercício físico. Pra você ter ideia, para me atingir o orgasmo, para
qualquer um de nós aqui que estão me ouvindo atingir o orgasmo, seu coração tem que bater 140 vezes por minuto em média. Será que o meu coração pode tomar? Não é poder tomar o Viagra. Será que ele pode bater 140 vezes sem eu infartar? Eu não sei. Então, por isso que ele tem que fazer avaliação com o cardiologista para saber se ele pode tomar a medicação. E também buscar os outros especialistas. A automedicação também aí é um perigo, né? Sim, isso aqui é importantíssimo. Eu não dou nenhuma medicação para facilitar a ereção dessas drogas orais em indivíduos. Não vou te falar acima de 50 com certeza, mas até às vezes eu estou baixando mais acima de 40, ele vai ao cardiologista, vai no seu cardiologista, vai ver se você pode tomar, vai fazer esteira, vai fazer o que tem que fazer. Tá indo que às vezes o indivíduo pode ter 40, mas pode ter um problema coronariano que o Viagra não mata. Ele é um vasodilatador. Mas o exercício do ato sexual é que é o problema. Tá entendendo? Aquele indivíduo que falou, o senhor consegue ir aqui da Leopoldina até na exposição? Eu falei, doutor, eu não chego nem na Manuel Borges. Eles não podem tomar remédio. Tá entendendo? E agora você fala, não, doutor, eu vou correndo. E isso eu já tenho confiança. Então, primeira coisa, é a droga oral. Não deu certo com a droga oral, Paulo, não tem jeito. Ele tem mais de 60 anos, já tinha algum problema. Às vezes o indivíduo já tem mais de 60, ou mais de 50, operou a próstata, de câncer de próstata, ficou impotente, mas ele já tinha um grau de dificuldade muito grande antes, que piorou com a cirurgia. Então, esse indivíduo não deu certo com o remedinho pela boca, existe essa injeção injetável. No mercado existe essa injeção que em duas dosagens de até 3, 5, 10 e 20 microgramas, que o indivíduo injeta na lateral do corpo cavernoso, sob supervisão médica. E o dia que ele injetar, ele tem que estar com o celular do médico no bolso dele. Porque se ele tiver uma ereção prolongada, que nós chamamos de priapismo, eu tenho que fazer o pênis dele voltar ao normal lá no pronto-socorro. Então, para quem eu passo a medicação, eu explico. Falo, ó, se passar de 2 horas duro, com o pênis em ereção, você me liga. Ele liga, nós vamos para o pronto-socorro, que eu tenho que retirar a droga. Senão ele faz priapismo. Então, ensino isso tudo. A maioria, 50% dos pacientes aceitam isso, mas 50% não aceitam. Primeiro, às vezes, por exemplo, o indivíduo é cego, ou já enxerga mal, tem Parkinson, ele não consegue injetar a droga. Tem vergonha de pedir para a esposa, que a mulher é parceira, a mulher está ali, ela vai com ele, eu peço para a esposa ir junto. Eu não faço nenhum tipo desse tratamento nesses indivíduos sem a esposa junto. Tá entendendo? Porque a mulher, às vezes, fala, doutor, eu não quero nem saber de sexo, eu quero ver esse homem vivo, bom do meu lado, até a gente morrer juntinho. Tá entendendo? A maioria são assim, as mulheres são assim. O homem não, o homem é que é aquele negócio, o homem é animal, a mulher é racional nessa parte sexual. Então, se esse indivíduo foi lá com a esposa, aí eu tenho lá as próteses, que são substâncias feitas, são hastes metálicas, que tem um fio de metal no meio de prata, de ouro ou de aço, e ela é de silicone, toda de silicone, o mesmo silicone que se usa na mama. Resultado, para você ter ideia, no índice de satisfação da companheira, de 95%. Então, é um índice alto de satisfação. Então, eu devolvo para o indivíduo a única coisa que ele perdeu com a cirurgia. Ele já tinha perdido a vontade de viver pela cirurgia, porque tem homem que acha que sexo é 100% da vida dele, e não adianta que tem homem que é assim mesmo, por mais terapia que você faça. Tá entendendo? Então, você volta à ereção, é como se você desse o céu para ele de novo, o céu de volta. Então, realmente, aí vem essas próteses. Você tem 2 tipos, né? Isso, inclusive, o SUS dá. Eu coloco praticamente toda segunda-feira no Hospital Escola, a gente tem, com o residente, a gente coloca uma prótese maleável. Ela é maleável mesmo, por exemplo, você coloca dentro do corpo cavernoso, você manipula o pênis para ela ficar para cima, e quando você vai para um clube, você manipula para ela ficar para baixo, você vai olhar no indivíduo, ninguém vai ver que ele tem prótese. E tem aquela maravilha, que é o sonho de todo indivíduo que precisa, que é a prótese inflável, a tal da bombinha, né, que a gente chama. Que você põe a haste dentro do pênis, um reservatório de líquido aqui atrás desse osso que chama pubis, ali perto da bexiga, e uma bombinha que fica no escroto, debaixo da pele do testículo. Ninguém vê também. A hora dele ter relação, ele vai no testículo, bombeia essa bomba, transfere o líquido, um soro fisiológico do reservatório para a próstata e ele entra em ereção. É sensacional, é maravilhoso, garantia ad eterno, para você ter ideia. A prótese maleável, quem fabrica, eu uso mais uma brasileira feita em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que ela custa mais ou menos R$2.000. Essa prótese eles garantem 15.000 flexões.
muita coisa. E a maleável é eterna. Se der qualquer defeito, a fábrica, por isso que eu gosto muito dos produtos americanos, né? O americano vai te dar outra zerada. E para me colocar, eu tenho que ficar com a enfermeira da companhia que me vende esse material para ver se eu estou colocando direito. Ela me vigia. Opera melhor que eu, mas fica me vigiando. Se eu fizer qualquer coisa errada, eu perco a garantia. Tem certas coisas na cirurgia que você tem que tomar cuidado, né? Isso é coisas mais técnicas, mas o resultado é maravilhoso, né? A rejeição é em torno de 0, não tem rejeição. O que existe é infecção. Hoje, em torno de 0,3% a 3%. Então, de cada 100 próteses que eu coloco, é difícil a gente ver a rejeição, a não ser quando o paciente tem outras doenças junto, como diabetes. Então, naquele indivíduo que eu vou colocar uma prótese, se ele é diabético, meu cuidado é dobrado, né? Como se diz lá no sul. Tem que ser cuidadoso. A hemoglobina glicada tem que estar sempre normal. Não pode fumar, não deve fumar. Essa isquemia do cigarro atrapalha a irrigação do tecido. Eu não sei se o telespectador sabe que quando você mete um cigarro na boca, o nosso pênis fica com 20% a menos de sangue. Então, a gente jamais deve, pelo menos, evitar de fumar 3 horas antes do ato sexual, porque você vai ficar com menos sangue, menos ereção, aí você entra em pânico, aí que a ereção cai mesmo. Tem que parar de fumar. Cigarro não existe, gente. Doutor Luciano Cartafina, para nós finalizarmos, então, com toda essa trajetória que o senhor trouxe, mostrando todas as potencialidades aí em relação às questões emocionais, físicas, medicamentosas, a oportunidade que se tem, né, de recompor a vida dessa pessoa com saúde em todos os aspectos, possibilitando a ela dias muito felizes com a família. Então, é um momento real nesse mês, de todos que estão agora aprendendo mais com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, tomar a atitude de cuidado. A todos os que assistem, né, às mulheres, aos companheiros, aos homens, aquelas pessoas que podem, sim, nesse momento, estarem juntos para incentivar, para conversar, fazer a real transformação a favor da vida. Deixar de lado qualquer tipo de dúvida em relação a isso e procurar o médico, conversar sobre a situação e buscar o melhor para viver dias felizes. Você não tem dúvida. Eu acho que qualquer preconceito que você tiver, qualquer medo que você tiver, você tem que falar com o seu médico. Não tem esse negócio de eu vou resolver. Não, quem vai resolver o seu problema é o médico que você tem confiança. E esse recado para as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento, que vocês são a parte importantíssima do seu marido, que foge do urologista. Eu sempre falo, e vou pedir para você que está me ouvindo, faz o que eu faço, que você vai se dar bem. Por exemplo, eu sei, às vezes o paciente fala, o que adiantou vir em você, Luciano? Eu estou vindo e agora você está me falando, depois de 5 anos que eu estou com câncer de próstata. Mas aí eu falo a coisa boa. Graças a Deus que você está vindo, porque o seu câncer está dentro da próstata. Ele não saiu para fora, que se sair para fora, só 15% que eu consigo curar. Os outros estão, na realidade, a cura do câncer de próstata, quando ele está dentro da próstata somente, não saiu para fora, não deu o que a gente chama de metástase, eu não falo 100%, que 100% é o homem lá em cima que garante, mas 99% a coisa dá certo. Então, nesse mês dedicado a nós, homens, por favor, procure o seu urologista, não tenha vergonha. Tem gente que fala, doutor, eu mesmo toco. Você imaginou o cara mesmo tocar? Primeiro, ele não sabe nada que eu sei. Eu falo até quantas gramas a próstata tem no toque. Nós falamos. Quando eu falo estou falando dos outros colegas urologistas, também tenho certeza que todos nós somos assim. A gente sabe dar a dimensão exata do tamanho, a dimensão exata se tiver algum nódulo diferente. E mais outra coisa importante que eu não posso deixar de falar para você que está me ouvindo, para todos nós, é que a medicina ela vai subindo. Você pode ter certeza, Fabiana, que eu vou te falar uma coisa. Num futuro que não está distante, nós não vamos mais operar câncer de próstata. Ele vai ser curado. Então, hoje, o que eu tenho no câncer de próstata moderno? Se por acaso eu tenho um indivíduo que o PSA subiu, tá, além de 2,5, toque, eu não tenho dúvida que ele não tem nada. Aí o que eu vou fazer? Vou esperar? Não. Aí ele vai fazer a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que ele vai me dar, porque quando eu toco a próstata, eu toco 2/3 dela, 1/3 eu não toco, é o que está em cima, porque meu dedo teria que furar o reto, não tem jeito.
Então, essa parte, às vezes, o câncer está ali. Como que eu descubro isso? Com a ressonância magnética multiparamétrica que fazemos aqui em Uberaba, quando necessário. Isso é para o diagnóstico. Aí, a ressonância veio positiva, veio que tem um nódulo. O que eu faço? Aí eu vou fazer a ultrassonografia transretal da próstata com a biópsia, tirar pedaços para me saber se não tem câncer. Tá? Esse aí é o que nós vamos fazer para me fazer o diagnóstico de câncer. E eu falei para você que a esperança nossa agora está numa substância da tabela periódica chamada actinium. Isso foi falado no congresso do ano passado pelo Dr. Isruj, pelo professor Isruj também, que a gente já viu isso na literatura, tem 3 anos que os alemães estão estudando isso. Eles estão ligando o actinium a um vírus e injeta na pessoa. Esse vírus é marcado com células de câncer de próstata. E aonde tem o câncer de próstata, esse vírus vai lá e come tudo. Então, por exemplo, eu tenho fotografia de paciente com 4.000 de PSA. E esse com 4.000 metástase, do cabelo até no pé, da cabeça até nos pés. Tá entendendo? Na terceira dose, o PSA já estava 0,4. Só para você ter ideia como é que é a coisa. Então, vão aparecendo. E a gente não tem dúvida, o homem é muito inteligente. E usando a sua cabeça para o lado do bem, tudo vai dar certo. Tenho certeza, se Deus quiser. Doutor Luciano Cartafina, muito obrigada pela destinação do seu tempo, do seu conhecimento, da sua originalidade, da fala que é sempre harmoniosa e também sempre honesta, de uma maneira muito popular, para que todos possam entender. Conversar sobre saúde com propriedade. Nós precisamos progredir e reconhecer que falar de saúde é abordar todos os assuntos de maneira séria e de uma forma que todos possam aí ser participantes nessa transformação. Obrigada pela sua dedicação, pela carreira, e por todos esses anos em que o senhor busca as formas mais atualizadas de salvar vidas. Parabéns. Muito obrigado, Fabiana, por essa oportunidade. Agradeço a nossa Unimed também por me ter dado essa oportunidade através de você. Espero que o que eu acabei de falar entre na cabeça daqueles que ainda não fizeram o toque e vá correndo no seu médico fazer, que você só tem a ganhar. Muito obrigado.